Agora você vai ouvir um programa de fé, poder e milagres. Glorifica de pé! Sua vida será impactada. Programa O Poder Sobrenatural da Fé. Aqui você ouve louvores, testemunhos. Depois que eu conheci essa obra, minha vida mudou completamente, não só a minha, mas da minha família. A Palavra de Deus e a Oração da Fé. Um programa da Igreja Mundial do Poder de Deus. Com a apresentação do Bispo Paulino e pastora Marta Rodrigues. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse amigo, esse irmão é o Bispo Paulino da Igreja Mundial do Poder de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, através desta programação, Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar a sua casa, a sua família, todos os seus amigos. É só a senhora, os senhores, compartilhar e eu tenho certeza que você irá abençoar outras pessoas. Eu quero que agora o senhor, a senhora, acompanhe esse louvor e após o louvor, a senhora e os senhores vão acompanhar uma bateria de testemunhos. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate em meu rosto e as forças se acabam, eu continuo a olhar para o céu. Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate em meu rosto e as forças se acabam, eu continuo a olhar para o céu, pois é de lá que vem meu socorro. Tu és o meu herói, mesmo que o mundo vier contra minha vida. Meu herói, mesmo se o homem tentar me tirar do caminho. Jesus, eu confiarei em ti. Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate em meu rosto e as forças se acabam, eu continuo a olhar para o céu, pois é de lá que vem meu socorro. Tu és o meu herói, mesmo se o mundo vier contra minha vida. Meu herói, mesmo se o homem tentar me tirar do caminho.
Você vai ouvir relatos de vidas transformadas. O poder de Deus através da fé. Seu nome? Edmilson. Você tinha úlcera? 3 úlceras. Quem falou? O médico. Deu no exame? Deu no exame, antes e depois. Podia nem comer direito? Não, eu passei perto de 5 quilos dentro de uma semana. Quem falou que está curado? Isso, eu sonhei com o senhor. Aí eu falei pro pastor, eu sonhei com o apóstolo. E a bispa orou em mim e o senhor falou assim: e a úlcera? A úlcera desapareceu. Se sonhar comigo não dá azia, então? Não dá não. Aí foi engordar. É isso, agora. rapaz. Eu achei que sonhasse comigo acordar com azia. Você foi curar, graças a Deus, Jesus me curou. Vem cá, filhinho, vem cá. Que maravilha, guarda os exames, tá? Deus abençoe, filhinho, tá? Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Qual o nome da senhora? Sandra. Dona Sandra, qual milagre a senhora recebeu? Meu milagre foi que meu irmão teve um AVC. Peraí, só para o povo entender. O irmão da senhora sofreu AVC. Um AVC. Aí o médico falou, lá, ele ficou 5 dias na UTI, e os médicos falando que ele era para ter entrado em coma, que rompeu alguma coisa da cabeça. Que a gente... Quer dizer, ele foi parar na UTI porque estava muito ruim. Muito ruim mesmo. Os médicos ficaram bobos de ver ele lá na UTI, conversando o tempo todo, resmungando. A gente entrava lá, ele sabia, falava o meu nome, mas tipo assim, não guardava nada. Graças a Deus ele saiu da UTI, está em casa, está acabando de recuperar. Ontem já tomou banho sozinho, está cada dia mais recuperando a saúde dele. Em nome de Jesus. E a senhora reconhece que é devido às orações. Com certeza, até os médicos falaram que era para ele estar em coma. Os médicos falaram para a família que era para ele estar em coma vegetando, no caso. Era para ele ter entrado em coma ou ter coisas piores, que esse AVC que ele teve foi muito grave. Então, e ele nem um minuto ele entrou em coma. E para você ver, igreja, quando aconteceu, a primeira coisa que a dona Sandra fez foi vir aqui na igreja pedir oração. Eu lembro num dia que ela chegou aqui na igreja pedindo oração, explicando a situação. Quer dizer, era para o irmão dela estar vegetando de repente em cima de uma cama, de repente ali, sem conhecer ninguém. E cada dia, dia após dia, Deus abençoando. Hoje já está tomando banho sozinho, já está conversando, mas é devido à perseverança dela, porque ela aqui dentro da igreja orando, aconteceu isso com o irmão dela. Quer dizer, se ela parasse, eu não vou mais buscar Deus, eu na igreja, mas buscando Deus, operando milagre. É por isso que é necessário nós orarmos pela família. Diga graças a Deus. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Oi, filhinho, seu nome? Luiz José da Silva. O que houve? Eu tive um infarto e fiquei 5 dias internado. Retornei lá e fiz exame, deu tudo negativo. Que maravilha, hein? Jesus te curou, então. Me curou. Você está livre? Estou livre. Então diga agora. Eu vou fazer um cateterismo. Eu peço para o senhor profetizar para não... Você vai fazer exame, o médico vai pensar é tudo. O médico fala: homem, some daqui que você não tem nada. Amém. Tá? Diga glória a Deus. Deus abençoe, filhinho. Tá? Nesta quinta-feira, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. O Deus poderoso botou a mão e mudou a história da família. A grande quinta-feira do clamor pela família, aonde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus pela sua família, exclusivamente às 7:30 da noite. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer. E você que sofre na família com brigas, separação, desavenças, miséria, desemprego, compareça. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Na Avenida Padre Adolfo Rol, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui.
Estamos apresentando o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Apresentação: Bispo Paulino e Pastora Marta Rodrigues. Graças a Deus, que bênção, né? A senhora, os senhores acompanharam aí esse louvor, uma bateria de testemunhos. E eu quero que a senhora, o senhor, acompanhe uma mensagem com a pastora Marta Rodrigues. E através desta mensagem, Deus ele vai falar ao seu coração. Acompanhe agora essa mensagem e eu volto já. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Tem uma palavra que o Senhor me deu, abençoada. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 35. Diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Aqui está dizendo que nós podemos conviver com algo por muito tempo e achar que isso não tem importância. E eu estou dizendo isso aqui para cristãos, não para o mundo. Por exemplo, chegou uma época na vida de Jacó em que ele reuniu a família diante dessa ordem do Senhor, que era para voltar a Betel, aonde tudo tinha começado, aonde ele fez um voto com Deus, aonde Deus fez ali uma promessa. Mas diante de tanta coisa que Jacó já tinha passado, já tinha sofrido, enganou o pai, passou 20 anos servindo ali o tio dele, Labão, teve problemas com a filha que foi violentada, parou num lugar que não era para parar, porque Deus já havia falado para ele voltar. Enfrentou ali o encontro com o irmão Esaú, lutou com o anjo ali, depois encontrou com o irmão e Deus ali abençoou. Então foram muitas coisas que Jacó passou. E quando chegou que ele tomou uma decisão, de obedecer, porque a obediência, ela traz a presença de Deus na nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra, nós trazemos a presença de Deus em nós. Uma pessoa, ela pode orar muito, ela pode jejuar muito, ela pode viver na igreja, ela pode ser uma pessoa muito espiritual, mas se ela não obedecer a palavra, o diabo, ele não respeita. Ela vai tentar lutar contra uma situação, repreender o mal e não vai ter retorno, porque a obediência é que traz a presença de Deus na nossa vida. Quando nós andamos em obediência com Deus, gera em nós autoridade. Quando nós obedecemos aquilo que Deus está nos pedindo. Porque existem dois tipos de mandamentos. Aqueles mandamentos que Deus tem específico, para a irmã aqui, para outra irmã, específico, é para ela. Deus falou com ela, Deus falou para mim. E existem os mandamentos genéricos, que está na palavra, que são para todos nós. Então, tem algo que Deus me fala em particular o que eu devo fazer. E muitas vezes a gente fica protelando, e as coisas não fluem. Foi o que aconteceu com Jacó. Deus já havia falado para ele: olha, acabou o seu tempo aí na casa do seu parente, reúne a sua família
e volta ao lugar aonde você me fez um voto. E por causa que ele ficou ali, parando em lugares que não era para ter parado, aconteceram coisas, né, situações que causou muito sofrimento, deixou Jacó numa situação muito complicada, que é a história aqui da filha dele, na situação lá que um príncipe de uma outra terra se encantou por ela e a possuiu, e ali os irmãos, né, os filhos de Jacó não gostaram nada daquilo e fizeram uma covardia tremenda com os homens daquela cidade. Enfim, depois vocês podem ler ali. Deixou Jacó numa situação muito complicada. Poderia Jacó ter perdido a vida e a vida de toda a família. E isso é o que acontece muitas vezes quando nós não obedecemos. Nós colocamos em risco a nossa vida e colocamos em risco a vida daqueles que convivem conosco. Colocamos em risco de perder o melhor que Deus tem para nós. Então, eu quero dividir com vocês aqui algo que Deus mostrou aqui, quando Jacó diz assim, ó, versículo 2: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai, ou seja, expulsai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Igreja, nós vamos ver aqui, para nós entendermos esses deuses estranhos aqui. Abra aí em Gênesis, capítulo 27, versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passaria seus olhos por zombador. Ouça, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Versículo 13. Respondeu-lhe sua mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. O que está acontecendo aqui? Isaac estava envelhecendo. Todos nós, né? A Bíblia diz no versículo 1 aqui: tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Então ele disse que ele queria abençoar Esaú. Queria abençoar Esaú porque ele já estava para morrer, e tal. E os olhos dele já estavam enfraquecendo. Igreja, muitos, os olhos espirituais estão enfraquecendo. Isaac, ele sabia que quem ia herdar a promessa era o filho mais novo, não o mais velho. Quando Rebeca, a esposa de Isaac, estava grávida de gêmeos, né, Jacó e Esaú, as crianças lutavam no ventre dela, e ela sofria muito, e ela consultou o Senhor, e ela falou assim: Senhor, se é assim, por que vivo eu? E Deus respondeu para ela assim, ó: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho é Esaú, o mais moço Jacó. Então, tanto ela quanto Isaac sabiam que quem ia herdar a bênção era Jacó e não Esaú. E o que acontece aqui? Ela ouviu Isaac chamar Esaú e já preparar ali para abençoá-lo, porque Isaac saboreava da caça, Esaú trabalhava com a caça, e ele já era tomado mais pela carne, já não estava mais sendo levado pelo lado espiritual. Quando nós deixamos de viver a vida espiritual, nós começamos a tomar atitudes na carne, nós começamos a tomar atitudes pelas emoções. Então, outro erro acompanha. Rebeca escuta, chama Jacó, e levada também pela emoção, ela combina com ele aqui, para ele ir na frente, procurar uma caça, preparar do jeito que o pai gosta, chegar ali,
se ornamentar com pelos, porque Esaú era peludo, para poder tomar aquela bênção em primeiro lugar, porque a bênção, uma vez dada, ela não volta atrás. E é sobre isso que eu quero dizer. Então Jacó chegou a Rebeca, sua mãe, e explicou: mãe, mas como é que eu vou fazer? Meu irmão é peludo. Ela falou assim: não tem problema, isso aí nós vamos dar um jeito. Ela falou assim: mãe, mas se meu pai descobrir, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. E o que ela diz? 27:13: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traz-me. Faz desse jeito. Igreja, o que você fala tem toda a importância. Portanto, presta atenção, se você fala de forma negativa, se você fala de uma forma incrédula, fútil, sabe aquelas palavras que você fala, que você falou da boca para fora, mas que você falou, e a palavra é que nem uma flecha, uma vez lançada, ela não volta. Então, quando você fala dessa maneira, quando eu falo dessa maneira, você está trabalhando contra você mesmo. Porque, por exemplo, a sua forma de falar, né, o seu modo de falar, se você anda depressivo, angustiado, para baixo, isso é resultado da sua forma de pensar, do seu modo de pensar. Porque lá em Romanos 12, no versículo 2, ali fala da renovação da nossa mente, para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar a nossa mente, os nossos pensamentos por meio da palavra. E o que acontece com muitos cristãos? Eles vêm para Jesus, eles mudam a roupa, eles mudam o linguajar. Paz do Senhor, irmão, está amarrado, né? Muda até o linguajar, tem um vocabulário aí, né, evangélico, que eles dizem, passa a vir para a igreja e tal, mas ela não muda o seu modo de pensar. E se você não mudar o seu modo de pensar, a sua forma de pensar, se você não renovar com a palavra, você vai continuar tomando as mesmas atitudes que você tomava lá no mundo. Você vai continuar agindo, sentindo da mesma forma quando você era um mundano, uma mundana. Por isso que a Bíblia diz, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, o Espírito Santo ele vai dirigindo. Filipenses, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 6. Então, nós precisamos saber, igreja, por que as coisas não dão certo? Por que minha vida é desse jeito? Nós precisamos colocar isso, que nós temos a necessidade de mudar, de renovar a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes, o nosso comportamento, porque a vida cristã não é só a gente vir para a igreja. A vida cristã, o evangelho, eu costumo dizer que o evangelho de Jesus é simples, mas viver o evangelho não é tão simples, né? Porque a nossa vida, nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Então veja aqui, Filipenses 4:6. Olha o que o Espírito Santo está nos dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Então, se o Espírito Santo está dizendo para mim não andar ansiosa, e se eu ando ansiosa, eu estou abrindo uma brecha para outros males entrar na minha vida, porque o Espírito Santo está dizendo para eu não andar ansiosa. Mas não tem condição, missionário, de alguém não andar ansioso. Se Deus está dizendo para eu não andar, é porque Ele vai me dar condição para eu não andar ansioso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo que diz respeito à sua vida, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, como? Pela oração e pela súplica e com ações de graça. Olha que Deus nos ensinando. Está passando por algum problema, uma situação difícil,
está ansioso, está preocupado, está preocupada. Deus está dizendo, não precisa viver assim. Não, você não precisa, estar numa situação assim. Apresenta diante do Senhor tudo, igreja. Tudo que nos diz respeito, Deus está interessado. Até aquelas coisas que eu não tenho coragem de falar com outra pessoa mais íntima, nós podemos abrir o nosso coração para Deus e contar tudo, colocar tudo diante dele em oração, com súplica e com ações de graça. Nós já podemos agradecer pela resposta. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Ou seja, ela vai montar guarda, ela vai ficar ali de prontidão na porta do seu coração, impedindo que a ansiedade volte, impedindo que a angústia volte, porque você está orando, está colocando tudo na presença de Deus. O próprio Deus, Ele está empenhado em colocar a paz que excede todo o entendimento. Às vezes a própria pessoa fala assim, meu Deus, eu não entendo, eu estou enfrentando tanta coisa, mas eu estou em paz. É o Espírito Santo, é você obedecendo a palavra, porque quando nós obedecemos, Deus imediatamente, Ele começa a agir na nossa vida. Guardará o vosso coração. Olha só, igreja, o coração é a fonte de tudo. Então, se a paz de Deus estará guardando o meu coração, o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus, à medida que vocês confiarem em mim, Deus está dizendo. À medida que vocês forem confiando em mim, lançando diante de mim a ansiedade, orando, suplicando, cada vez mais a paz vai estar ali, vai guardar o coração, e não somente o coração, mas vai guardar a mente também. Mas o que acontece quando a gente se depara com uma situação? Volta lá para o texto de Gênesis. Então, a palavra de Deus, ela nos diz assim, tudo que é bom, tudo que é puro, Gênesis 27, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe, porque todos nós temos uma vida de pensamentos. A nossa vida de pensamento, ela não para. Se eu estou varrendo a casa, minha mente está funcionando, os pensamentos, Se eu estou andando na rua, os pensamentos estão trabalhando. Qualquer coisa, eu tenho uma atividade na mente. Então nós temos que procurar renovar a nossa mente com a palavra. E como que eu vou renovar com a palavra se eu não tiver intimidade com ela? Se eu não tiver ela sempre diante dos meus olhos? Igreja, Satanás treme. Não é quando uma pessoa, ela fala em línguas, e faz isso e aquilo, e glória a Deus, aleluia, e ela é dizimista e é ofertante, e ela faz isso e aquilo. Igreja, Satanás treme quando uma pessoa, ela começa a saber quem é ela em Cristo Jesus, quando ela começa a entender qual é a forma que ela vai derrotar ele, e é através da palavra. Por isso que Jesus falou que quando a semente, o semeador saiu a semear, então quando a semente é lançada, vem o inimigo e rouba a semente. Por isso que às vezes a gente que está aqui na frente, quando está pregando, a gente olha assim, quantas pessoas na hora da palavra, de olho fechado, às vezes cochilando, não é meditando não, cochilando. A mente dela, você sente que ela não está ali, você sente que a mente dela está longe. Então, na hora que a palavra está sendo semeada, o inimigo vem para roubar, para quando ela sair dali, ela não entender qual é a forma que ela vai trabalhar contra ele. É assim que ele age, o Senhor Jesus falou. Então, nós temos que renovar a nossa vida com a palavra. Então, o que aconteceu com a Rebeca e com Isaac? Eles esqueceram e abriu a boca para trazer sobre eles uma maldição. Rebeca, nunca mais ela viu o filho dela. Ela falou assim, meu filho, depois você foge, vai para a casa do meu irmão, você vai ficar um tempo lá, depois você volta. E não aconteceu nada disso. Ela morreu sem ver o filho. Ele ficou lá uns 20 anos. Quando voltou, ela já tinha morrido. Então,
Essa palavra de maldição, ela liberou essa palavra para ela, ela pegou essa maldição para a vida dela, porque Deus tinha dito a ela: o maior servirá ao menor, e ela não confiou e agiu por conta própria. Nós não podemos, igreja, agir por conta própria. Nós temos que agir de acordo com o que Deus ordena, com o que Deus está dirigindo, senão não vai dar certo. É maldição, é problema. Nós temos que ser guiados pela direção de Deus, ainda que você não entenda, ainda que você, meu Deus, isso não pode continuar. Tem pessoas que ela está vendo a situação, não, eu tenho que fazer alguma coisa, isso não pode continuar assim. Mas se Deus quer que você passe por aquilo, mas se Deus quer que você passe por esse processo, nós temos que confiar nele de todo o coração. Então, a mesma coisa aconteceu com a esposa de Jacó. Veja aqui, 31:19, para a gente encerrar. Gênesis 31:19. Quando Deus falou para Jacó: reúne a família e volta, ele resolveu fugir. Versículo 31:19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Ora, se Raquel ela era idólatra, nós não sabemos, mas a questão é que ela pegou algo para a vida dela que não precisava. Porque, olha aqui, mesmo capítulo, versículo 29. Olha o que Labão está dizendo. Labão foi atrás, porque ele deu falta dos ídolos dele. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Ora, a mãe de Jacó, quando ela organizou tudo ali, planejou, falou: você vai para a casa do meu irmão, porque lá você vai se dar bem. Mas ele diz aqui, ó: há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Muitas vezes, igreja, quando nós tomamos decisões na carne, às vezes a gente vê com os olhos naturais que aquilo ali vai ser bênção e não vai ser. Jacó serviu esse tio dele, ele mudou o salário dele umas 10 vezes ou mais. E ele diz aqui: mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Versículo 30. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtastes os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Ele explicando por que ele fugiu. Versículo 32. Jacó disse assim: olha só, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. E qual palavra que ele liberou? Não viva aquele com quem achares os teus deuses, que seja morto. Jacó liberou uma palavra, como também Rebeca liberou: se alguém da minha família pegou, vai morrer. E Rebeca, realmente ela morreu, dando à luz o segundo filho. Ela morreu primeiro que a Leia, que era a outra esposa de Jacó. Ela morreu primeiro que as servas, e era a mulher que Jacó mais amava. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 35, no início, que Jacó disse à família dele: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Esses deuses são demônios. É o demônio do medo, Deus está dizendo: expulsa. É o demônio da doença, Deus está dizendo: expulsa. Da murmuração, da língua, igreja. Igreja, se vocês fizerem uma pesquisa e poder ver quantos versículos Deus fala nos aconselhando a respeito da Bíblia, eu separei aqui. Veja aqui, Provérbios 13:3. Depois, se vocês quiserem, eu dou para vocês anotarem. O que guarda a boca conserva a sua alma. Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, aquela pessoa que fala demais, que fala palavras
sabe, sem pensar. Depois ela fica assim: ai, não sei porquê, tô sentindo um aperto no coração. Ai, tô tão angustiada. Ai, tô me sentindo tão mal. Mas por quê? Ela liberou palavras, muitas vezes amaldiçoando ela mesma. Nós vemos aqui, né, a esposa de Isaac: caia sobre mim essa maldição. Às vezes falou até da boca para fora, não sei, mas ela falou, né? Jacó liberou uma palavra: que seja morto se encontrar alguém aqui da minha família com esses deuses. Mas se ele soubesse que Raquel tinha pego, ele não teria falado, ou alguém da família não teria falado. Então, a palavra, nós temos que ter cuidado, porque uma vez toda palavra é uma sentença, seja ela boa ou não, ela prevalece. E muitas vezes nós não entendemos porque as coisas não estão dando certo. Nós temos que vigiar o que está saindo da minha boca. Igreja, muitas vezes a gente pensa assim: eu vou lá, eu vim aqui para orar, mas o que adianta eu só orar se eu não entender o que está acontecendo? Eu tenho que entender a palavra, porque eu entendendo a palavra, eu vou tomar a palavra e eu vou apresentá-la a Deus. Então Deus vai pegar a palavra que Deus tem responsabilidade com ela e vai cumprir na minha vida. Então, o que guarda a boca conserva a sua alma de angústia, de tristeza. Às vezes a pessoa não entende: eu estou tão triste, eu estou tão atribulada, mas ela fala da vida de um, ela fala da vida do outro, ninguém presta para ela, ela critica, ela julga, ela vê defeito em tudo, e ela não sabe por que ela está angustiada, porque a Bíblia diz que o que guarda a boca conserva a sua alma, e o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Olha só, até o tolo, quando se cala, ele está no meio dos sábios, ele se passa por sábio, porque ele se calou. Provérbios 18:7: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios, olha só, um laço para a sua alma. Provérbios 18:7: a boca do insensato é a sua própria destruição. Olha só, Deus falando. Então, Deus não nos chamou para a gente liberar palavras destrutivas, porque o primeiro a participar dos frutos da boca somos nós mesmos. E às vezes nós falamos palavras que você fala assim: falei da boca para fora. Uma vez falada, aquela palavra permanece. Então nós temos que ter cuidado e pedir a Deus: Senhor, me dê domínio próprio, Pai, me dê vigilância. Esse aqui, Provérbio 18, 20 a 21. Esse é muito forte. Provérbio 18, 20 a 21. Olha o que Deus diz aqui: do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Então quer dizer, se eu abençoo, se eu falo palavras, a palavra de Deus, se a minha palavra é temperada com a palavra de Deus, o meu coração vai se fartar de paz, de alegria, de bem-estar. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. E tem muita gente provando da morte, não da vida, por causa das palavras que têm saído da boca. Então, igreja, nós devemos guardar a nossa boca, vigiar as nossas palavras, porque aquele que vigia a boca, que guarda, vai guardar a sua alma das angústias. Tem pessoas que a vida dela está tão conturbada, ela está enfrentando tanta coisa, mas a língua não para. A língua trabalha falando mal de todo mundo tem defeito, menos ela. A cegueira é tanta que ela não consegue enxergar o que está acontecendo com ela. Ela está colhendo o fruto dos lábios dela, que ela vem semeando, e a semeadura não para, porque nós temos que acordar para poder cessar aquela semeadura e começar a semear palavras de vida. Não, hoje deu errado, mas a partir de agora eu vou profetizar o que é bom, eu vou profetizar a vida. Deu errado lá atrás, mas daqui para frente
é vida, é saúde. Deus está dizendo: lançai fora os deuses estranhos, os demônios, aquilo que não é de Deus, e edifica um altar. Então, se nós queremos ter uma vida no altar de Deus e queremos ter um altar dentro de nós, que nós somos santuário do Deus vivo, vamos renovar nossa mente com a palavra e vamos transformar as nossas atitudes pela palavra, vamos mudar os nossos hábitos e vamos vigiar o que sai da nossa boca. Agora, principalmente é o nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém, igreja? Que o Senhor Deus nos abençoe com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Estamos apresentando o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Apresentação: Bispo Paulino e Pastora Marta Rodrigues. Que bênção, né? Que mensagem abençoada. A senhora e os senhores, eu tenho certeza que vocês se alimentaram com esta mensagem. É um alimento para a alma. É a importância das senhoras e os senhores acompanhar essas pregações, enviar para outras pessoas. E eu quero que a senhora e o senhor prepare um copo com água, que nós vamos entrar em oração. Lembrando a senhora e os senhores que nessa quinta-feira, na nossa cidade querida de Jaru, nós vamos estar no clamor da Sagrada Família. Acompanhe agora essa chamada da oração e eu volto orando com todos. Há momentos que precisamos estar sozinhos e clamar ao Autor da vida. O que habita no abrigo de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Muito feliz será. Sobre ele não virá nenhuma. Que bênção, né? Então agora nós vamos entrar em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço que o Senhor visita neste momento esse meu irmão, essa minha irmã, de perto e de longe. E no nome do Senhor Jesus Cristo, coloco uma unção especial nesse copo com água. E quando essa pessoa beber desta água, que o Senhor venha curar de todas as enfermidades. Visita, meu Deus, essa pessoa que se encontra acamada. De repente, Pai, ela se encontra em uma cadeira de roda, se encontra no hospital, ela se encontra, Senhor Jesus, desesperada, tamanho sofrimento, que às vezes ela pensa que o Senhor abandonou ela. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, restaura a saúde desta pessoa. Visita também, Senhor, a família dela, Pai. E no nome do Senhor Jesus, remova as brigas, esse espírito de discórdia, remova os vícios e transforma esta casa num pedacinho do céu. Abençoa, meu Deus, o casamento desta mulher, deste homem. Venha com o teu santo poder restaurar este casamento. Ó Deus Todo-Poderoso, visita agora os filhos, liberta dos vícios, das drogas, do alcoolismo.
Meu Deus, nas tuas santas mãos, eu entrego esta pessoa que ora comigo. Abençoa a vida financeira, dê essa causa na justiça ganha para esta pessoa. Abra as portas de emprego, dê condições para ela pagar suas dívidas. Abençoa todos os dizimistas e ofertantes da tua casa. São eles que têm sustentado a tua obra. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas santas mãos todo o teu povo, que seja da Igreja Mundial do Poder de Deus, que seja de outro ministério, os católicos, espíritas. No nome do Senhor Jesus, abençoa todos. E quando ela beber desta água, que ela receba paz, que ela receba o refrigério, a alegria do Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe todas as senhoras e os senhores, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade. Nesta quinta-feira, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru, o Deus poderoso botou a mão e mudou a história da família. A grande quinta-feira do clamor pela família, aonde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus pela sua família, exclusivamente às 7:30 da noite. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer. E você que sofre na família com brigas, separação, desavenças, miséria, desemprego, compareça. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Na Avenida Padre Adolfo Hall, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Você acabou de ouvir o programa O Poder Sobrenatural da Fé, um programa da Igreja Mundial do Poder de Deus. Até o nosso próximo encontro. Se você tem sido abençoado com essa programação, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações pelo YouTube assim que postarmos o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas.